nós falamos aqui sobre o fluxo de caixa e agora nós vamos, então, entrar no nosso terceiro pilar, precificação inteligente. Muitas empresárias cobram valores errados, porque os seus serviços e produtos, seja por medo da concorrência ou por desconhecimento dos seus custos reais. A precificação incorreta, ela pode levar, inclusive, a empresa ao prejuízo, né? Ou a insustentabilidade do seu negócio. Então, você tem que estar atento a todos os custos e despesas que envolve como inerente a tua prestação de serviço ou o teu fornecimento de produto, né? Então, outro dia, em conversa com um membro da minha família, ele falando sobre o preço hora que ele cobrava do serviço dele, e eu questionei 2, 3 pontos para ele, e ele na questão da composição do valor dele, olha, ok, tu te desloca até o teu trabalho. Tem um custo de combustível, correto? Tem de carro, ou tu vai de carro, ou tu vai de Uber, ou você vai de ônibus, enfim. Você tem um custo referente a isso. No caso, ele vai de carro. Em média, quanto que você gasta? Eu perguntei para ele. E ele me retornou dizendo que não tinha feito esse cálculo ainda, que surpresa. Perguntei para ele, segundo item, alimentação. Ele me respondeu, não, mas a alimentação eu levo. Eu digo, ok, você pode até levar, mas você tem um custo referente a essa alimentação que você comprou para fazer em casa. Você tem um custo no preparo dessa alimentação. Consome gás, então, para cozinhar seus alimentos. Então, existe todo um custo por trás. Então, na média, quanto que você... eu respeito. Quanto que se você fosse comprar uma quentinha, né? Próximo ao teu trabalho. Em média, de quanto que você pagaria? Ali uns 25, 30 reais, mais ou menos. Ele come bem, ele come bastante. E ele me disse que ele não compõe isso dentro do custo dele. E aí eu fiz uma conta rápida. E mostrei para ele que a margem dele, o ganho dele da hora, não era os X reais que ele estava prevendo. Era no mínimo 8 vezes menor que aquilo. Então, é importantíssimo você parar e ter uma noção quanto que é realmente, de fato, os custos que envolve, por mínimo que seja. Pois se você não está compondo isso dentro do teu valor de venda, você está deixando de repassar um custo e absorvendo esse custo para você. Então, é importante você ter essa clareza referente a esses pontos, tá? Eu vi que teve um questionamento aqui, eu vou deixar os questionamentos para o final do workshop, tá? Daí eu vou trazer ali, a gente volta, esclarece essas dúvidas aqui para a gente não perder o raciocínio. A questão da precificação, a gente trouxe aqui também 4 passos para deixar aqui para vocês como sugestões nessa questão da organização. Passo 1, então, né? Calcule os seus custos reais. Como eu falei aqui, no exemplo que eu trouxe para vocês, para definir um preço justo, primeiro é preciso saber quanto custa produzir ou oferecer esse serviço. Ele inclui matéria-prima, mão de obra, despesas, tributos. As pessoas esquecem, inclusive, né? Pagam aí os impostos. Exemplo prático aqui que a gente pode trazer, né? Então, se um serviço ele custa 100 reais para ser realizado, e ele é vendido a 120, mas os impostos sobre ele são de 20%, a empresária está saindo com lucro? Não, pois os impostos vão incidir sobre o faturamento de 120. Logo, ela vai pagar 24 reais. Mais os 100 do custo, ela vai totalizar 124 reais. E no final, vai dar um prejuízo de 4 reais por serviço prestado. Aqui perceba que essa empresária, ela esqueceu um custo variável, que é o custo relacionado aos impostos. Então, você precisa ter clareza do caminho que você está seguindo, para que você não se perca, não é? Nesses detalhes aqui. Defina uma margem de lucro. Então, a margem de lucro, ela tem que fazer parte da sua precificação. O lucro é essencial para que um negócio se mantenha vivo. Precisa ter uma margem justa, que o empresário seja remunerado. Então, para a gente poder tirar lá um prolabore que a gente falou, precisa ter lucro. Que a gente possa ter lucro, a gente tem que saber cobrar. Para a gente poder saber cobrar da forma correta, a gente precisa saber
exatamente o que envolve os custos e despesas do teu negócio, seja ele uma prestação de serviço, seja ele uma entrega de produto, tá? Analise o teu mercado, esse é o terceiro passo que a gente traz aqui para vocês, tá? Conhecer os preços da tua concorrência, né? Ajuda a definir um valor competitivo, né? Mas sem desvalorizar o próprio trabalho. Então, isso é importante, assim, você ter essa clareza, tá? A dica: precificar corretamente é essencial para manter a sustentabilidade do seu negócio. Um preço muito baixo, ele pode atrair clientes que não valorizam o teu trabalho, comprometem a tua lucratividade. Então, assim, aqui a gente pode dizer que um preço justo, ele precisa estar linkado lá, atrair o teu cliente ideal, né? Então, o que é o cliente ideal? É aquele que precisa realmente, de fato, do teu produto ou do teu serviço e está disposto a pagar pelo preço do teu produto, do teu serviço, tá? Então, vocês todos aqui estiveram dispostos a pagarem, né, o valor do workshop, que era um valor simbólico, mas investiram um valor maior, que é o seu tempo, né? Estarem aqui aprendendo, dispostos a aprenderem, né? Isso é um grande passo. Valorize o seu trabalho, tá? Então, esse é o quarto passo aqui que eu vou dizer para vocês que isso é uma dica, né? Então, a valorização do teu trabalho é fundamental. Muitos empreendedores, eles sentem medo de cobrar um valor justo nos seus serviços, né? A confiança na precificação é essencial para que a empresária não fique no prejuízo. Então, vou dizer para vocês aqui que no meu início da minha trajetória aqui do empreender, a gente sabe que a gente volta lá para o final da fila, né? A gente pode ter aí 15, 20 anos de carreira, a gente entra na fila do empreendedorismo, aí a gente está partindo lá do final da fila e a gente tem que ir seguindo aí com a sua humildade e fazendo realmente a sua carteira de clientes, né? E realmente, de fato, na busca de um equilíbrio, a gente não sai. A minha irmã se formou recentemente e outro dia nós estávamos falando sobre isso, né? A faculdade, ela entrega a gente de forma nua e crua, né, para a sociedade. E nós precisamos, sim, aprender na prática como executar cada passo, né, dos processos. E isso envolve, sim, tempo, né, dinheiro, recurso, e é necessário termos esses momentos de experimentação. A experimentação é que realmente vai te trazer uma velocidade. O conhecimento é a liberdade, né, para te realmente trazer a velocidade no teu dia a dia, nas tuas atividades e cobrar um melhor preço, realmente, de fato, dentro do teu trabalho. Então, é um construir, né, passo a passo, construindo aí a questão do valor. Mas é muito importante, assim, essa confiança. A confiança você vai desenvolvendo realmente no dia a dia. Por exemplo, aqui, clientes que negociam muito preço normalmente são os que menos valorizam o teu serviço. Então, a segurança da precificação é fundamental para evitar desconto desnecessário. A gente está, assim, caminhando terceiro ponto: o maior erro que está acabando com o seu lucro. Como pequenos erros geram um efeito bola de neve, né? Então, na verdade, sobre dinheiro também tinha ficado com esse ponto. Um plano de ação para o próximo passo. Direcionamento para você continuar evoluindo. Acabamos, então, a parte 2, a entrega dos produtos. E o que eu quero trazer para vocês aqui é para vocês não se assustarem, porque nós temos uma solução para continuar avançando esses pontos. Você pode fazer esse processo de transição de MEI para ME, como crescer de forma segura, estratégica e sem surpresas fiscais, através de um plano de consultoria mensal. Então, eu tenho para falar para vocês, vai vender o meu produto. Benefícios nesse próximo passo, né? O que você teria de benefício aí seguindo com nós dentro de um plano de consultoria mensal? Então, os nossos produtos aqui, eles partem, né, de um MEI, onde a gente faz uma análise referente à questão das melhores vantagens tributárias que você tem. MEI, quando o MEI tem mais de uma fonte de renda, por exemplo, ele precisa
casar essas rendas, verificar se vai ter base para imposto de renda. Então, os nossos planos aqui, eles vão desde fluxo de caixa para MEI, contabilidade. Se o seu tipo de negócio já é um outro nível, como ME, por exemplo, nós também temos planos mensais para atender. Quais são os benefícios para dar esse próximo passo? Então, a segurança fiscal e tributária, sem medo de multas ou erro nos impostos, uma clareza financeira, sobre todo o processo, separação de contas, especificação correta e controle de caixa, um acompanhamento personalizado, ser com suporte profissional, escalabilidade, estruturar um negócio sólido para crescer sem medo. Então, aqui seriam pontos que eu posso garantir para vocês que esse processo de transição de MEI para ME, ele não precisa ser dolorido, ele não precisa ser moroso. Nós controlando a questão do teu fluxo de caixa, a evolução do teu faturamento dentro do ano, nós conseguimos fazer essa movimentação de forma estratégica. Lá na planilha que eu estava mostrando para vocês, esse ponto aqui que eu quero voltar a dividir aqui com vocês. Então, vocês viram ali que ele traz um controle da evolução do faturamento do MEI, onde conforme a gente vai alimentando ali, eu vou simular aqui para vocês um pouco mais, colocar aqui uns valores aleatórios, só para a gente ter uns numerozinhos ali, e eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, a gente está partindo em maio. Em abril a gente chega em 16, em maio a gente acumula 66 mil, onde a gente passa por todas as linhas, né, ultrapassando, porque isso que existe uma proporção do faturamento dentro dos meses. Que a empresa está com 5 meses e ela não tem 81 mil para faturar. Ela tem 5 meses proporcionais a esse 81 mil. Então, ela está chegando aqui numa escala de 66, totalmente fora da curva do valor que ela poderia estar usando. Só que aqui a gente está no 5º mês do ano. Então, a gente tem que observar esse processo durante todo o período. E em dezembro ela chegou a 76 acumulado. Então, ela acabou ficando dentro dos 81. Mesmo que ela tenha extrapolado aqui em alguns meses fora das curvas, outubro para novembro ela ficou nos limites, dezembro ela terminou dentro dos 81. Então, essa empresa aqui vai poder continuar sendo MEI no ano seguinte. Mas são fatores que é fundamental a gente monitorar e controlar. Por quê? Por exemplo, se essa empresa tivesse permanecido em novembro dentro da curva e tivesse faturado algo em dezembro, por exemplo, vou mostrar para vocês. Ela já fechou o ano dela totalmente fora da curva. Então, aqui, onde é que teria sido o momento para desenquadrar? Ela tendo essa previsão de faturamento em dezembro, eu botei 50 milhões, eu vou botar 5 mil reais, para vocês visualizarem. Aqui já é outro cenário. Então, se ela tivesse uma previsão de faturar 50 mil reais, ela já deveria ter comunicado o desenquadramento dela. Aqui, no caso, ela está ficando em 81 mil reais. Aqui ela ainda poderia ser MEI. Se ela fosse faturar 10 mil reais, ela já tem previsão lá de receber esse dinheiro. Ela precisa estar atenta a isso. Ela fechou o ano dela em 86 mil reais. O que representa isso, Josi? Nesse cenário atual, ela precisa desenquadrar. Ela precisa comunicar o seu desenquadramento. E a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, ela não pode ser mais MEI. Então, precisamos estar fazendo a gestão do recurso que entra para monitorar essa questão do desenquadramento estratégico. Nesse caso, qual seria o melhor momento para desenquadrar? Dezembro, ela vai notificar o seu desenquadramento, ela vai recolher o seu mês de dezembro como MEI. Janeiro, quando ela fizer a declaração do fechamento dela do MEI, ela vai recolher um percentual sobre a diferença de 81 para 86. Então, ali ela vai ter um imposto adicional a ser recolhido e vence já no dia 20 de fevereiro. Tá? Então, essa questão do fluxo de caixa, ele te auxilia também nesse monitoramento, né, nessa gestão, melhor gestão das tuas entradas e também, principalmente, nesse quesito, né, do desenquadrar de forma estratégica, sem onerar, sem penalizar esse escalonamento que você está fazendo. Né? Então, a gente precisa manter essa gestão
em dia para poder realmente, de fato, vislumbrar isso tudo. Esse controle, nós fazemos para você. Então, dentro do plano, no pacote, então, o nosso plano de consultoria mensal, ele inclui toda essa parte de assessoramento. Então, dependendo ali do plano que você se enquadra, esse básico, premium, enfim, nós temos aqui também serviços de emissão de nota fiscal, todo o acompanhamento desse processo, enfim. Então, é uma segurança que você vai ter de escalonar esse próximo degrau de forma segura. Então, isso eu posso te garantir. Esses seriam os pontos que a gente tem para dividir. Vou ver aqui no chat as perguntas, as dúvidas surgiram. Então, muito bom workshop, obrigada. Fica alguma dúvida na retirada do Prolabores? Tem algum jeito de retirar o dinheiro da empresa pagando menos impostos para o governo? Sim, na verdade, nós temos duas possibilidades. Isso depende da questão do tipo de empresa que você tem. O MEI, por exemplo, o MEI ele tem lá o recolhimento do seu Prolabore no seu DAS mensal. Então, mensalmente você tem um recolhimento de INSS que representa ali a base de um salário mínimo. Então, esse um salário mínimo seria um Prolabore para o MEI. Tá? Então, adicionalmente, quando de fato existe lucro, você pode estar fazendo uma retirada de lucros e dividendos do teu caixa, da tua empresa. Tá? Isso, no caso, não seria tributado de INSS nem imposto de renda. A mesma coisa e a mesma forma também para empresas de ME. Então, nós usamos muito dessa estratégia. A gente entende que o Prolabore, ele é ali o teu salário do mês, e os dividendos, ele acaba aqui sendo uma retirada livre de imposto de renda e INSS, mas estratégico diante do teu resultado, né? Então, essa seria uma alternativa para você estar tirando, fazendo retiradas da empresa, menos encargos de imposto. Que seriam essas as perguntas, as dúvidas, e é isso. Agradecer a todos os presentes, principalmente o tempo de vocês na noite de hoje. Quero ficar à disposição. Nós vamos disponibilizar o material, a gravação desse workshop para vocês também. O link vai estar lá no grupo. Durante esses próximos dias, nós vamos estar sinalizando um período de abertura do grupo para vocês demandarem questionamentos. Caso vocês tenham dúvida no preenchimento da documentação, que vai estar disponível lá também, vocês entrem em contato conosco, por favor. Quero muito aqui agradecer a presença de todos e o tempo. Muito obrigada e uma ótima noite.